E a gente está começando aqui mais um podcast Além do Jaleco. Estamos aqui com uma ilustre presença e acredito que esse bate-papo vai ajudar bastante a gente a enriquecer, não somente com as novas tecnologias que vêm vindo, mas também para novos médicos ou pessoas um pouco mais robustas na parte da medicina com inteligência artificial. E se apresenta para a gente, por favor. Então, Lucas, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de trazer o assunto que está do momento agora, a inteligência artificial, no dia a dia do médico, principalmente com a LGPD, com a resolução do CFM. Então, eu sou o Dom Martins, eu fiz uma transição de carreira recente, saí de um serviço público, era servidor público, para o empreendedorismo há mais ou menos 6 meses. Estou morando aqui em São Paulo, em Barueri, e hoje eu atuo basicamente dentro de consultórios e clínicas com a inteligência artificial para médicos, de forma segura, para que esse médico possa acelerar ali o seu consultório de algumas formas. Eu sou formado em administração, foi a minha primeira faculdade, depois eu fiz medicina, trabalhei na assistência, já fui plantonista de UTI, plantonista de pronto-socorro, mas eu vi que aquilo não era tão sedutor para mim. E fui convidado a ser coordenador de hospital, depois virei diretor de hospital e me apaixonei pela gestão. E ao longo desse tempo de gestor, eu saí da porta, digamos assim, saí da assistência e fui para a gestão. E aí eu comecei a me desenvolver com cursos de gestão, fiz pós-graduação pelo Einstein, algumas como auditoria, melhoria contínua em processos, e descobri a inteligência artificial em 2023, quando o GPT entrou na moda. E eu falei, cara, eu vou começar a estudar sobre isso. Foi quando eu comecei um MBA em inteligência artificial, depois eu fiz mais alguns cursos e hoje eu trabalho exclusivamente com isso. Trabalho com gestão e inteligência artificial, e a inteligência artificial hoje é a porta de entrada que eu tenho entrado na vida dos médicos, dos colegas que a gente tem trabalhado no dia a dia. Perfeito. É muito interessante o que você disse aqui nessa parte da sua bagagem, né, que você vem trazendo para a sua vida, né, em si. E acredito que a gente pode aprofundar um pouco mais, né? Por que exatamente essa sua escolha, né, da área da saúde? Onde é que são suas raízes, essa paixão, né? Por que você escolheu esse nicho em específico? Então, não foi por acaso, eu acredito. Eu nunca quis ser médico, nunca foi um sonho assim de criança. Ah, eu quero ser médico. Uhum. Não, nunca foi um sonho. E a primeira faculdade que eu fiz foi administração, e aí o sonho de empreender ali, abrir minha primeira empresa, que era uma empresa de construção civil. E nessa empresa não deu muito certo, quebrei, fali mesmo, e eu até tinha montado outras que auxiliavam, que era uma distribuidora de cimento e uma empresa de fardamento, que era um ecossistema. Durou uns 2 anos ali, mas o mercado em si oscilou e eu quebrei e fiquei realmente muito ruim das pernas, da cabeça. E veio um start de fazer medicina. Alguns colegas que já faziam faculdade falaram, cara, tu tem uma cabeça muito boa, tu aprende muito rápido, então faz um cursinho e vai fazer medicina. E na minha cidade, que é uma cidade que é Boa Vista, Roraima, que é uma cidade relativamente pequena, tinha um cursinho e eu realmente enveredei para isso. Resolvi esquecer um pouco do mundo e falei, vou estudar e vou fazer medicina. E comecei a fazer faculdade, na verdade comecei a estudar no cursinho. No primeiro ano eu não passei, não tinha muita grana nessa época, e aí eu resolvi dar aula particular. Legal. Então eu comecei a dar aula particular. Muitos colegas médicos fazem isso quando estão no cursinho ali, eles começam a ensinar e ajudar outros colegas a aprender matemática, física, química. E eu me descobri como professor nessa época. E comecei a dar aula de biologia e química nos cursinhos. Então, em 3 meses, eu ainda não tinha passado, eu já era professor da maioria dos cursinhos da minha cidade, inclusive dei aula para a minha turma de faculdade, que a gente chamava de Supermed na época. Então, dava aula de biologia e química nessa turma e foi isso que realmente me fez gostar. Depois desse período, eu fui aprovado em medicina, comecei a fazer faculdade e abri meu próprio cursinho. Então, eu tive um cursinho que foi o que realmente me alavancou e me deu muito sucesso na minha cidade. E eu abri um cursinho dedicado para pessoas que queriam passar em medicina. Legal. E nesse período aí, mais ou menos, foram 7 anos de cursinho. A gente já aprovou mais de 350 alunos que hoje são médicos. Então, é uma base muito grande que eu tenho. E foi isso que realmente me alavancou. Por isso que acho que a comunicação, essa questão de eu falar bem, me ajudou bastante essa questão de eu dar aula. Então, eu já dei aula, por exemplo, em shopping, 1.200 alunos. Foi uma das coisas que a gente fez em Roraima. Então, a gente mudou um pouco a educação no estado de Roraima. Perfeito. Trazendo bastante coisa, né? Dá para perceber bastante pela sua oratória, né? Nessa questão de ser como apresentando para várias pessoas, né? Você acaba adquirindo bastante experiência, como você se comunica, como você se porta, né?
E percebo bastante que hoje em dia a gente tem bastante, vamos dizer assim, fanfarrões nessa parte de pessoas que se comunicam bem, se vestem bem e infelizmente eles são como lobos no meio das ovelhas, né? Vamos dizer assim. E como é que você vem lidando com essas fake news nessa parte de pessoas que se vestem bem e se arrumam bem? É como se fosse um colarinho branco, vamos dizer assim. Lucas, é interessante essa pergunta porque Antes de responder, Cauã Raymond pediu aqui um corte. Uhum. Foi? Voltando aqui à gravação. Lucas, é interessante essa pergunta porque nessa transição de carreira que eu fiz, eu era médico da gestão em Roraima, eu gerenciava a regulação estadual de Roraima e resolvi me abster do meu concurso público, não era seletivado, mas já era seletivado há 5 anos, então tinha uma questão de uma estabilidade, dificilmente a gente seria retirado, só se o Estado fizesse novo concurso é que a gente seria demitido. Então eu pedi realmente exoneração, era um salário relativamente alto, mais de R$50 mil, e eu estava muito bem, estável, minha esposa médica também, a gente muito bem no Estado, e uma das coisas que a gente decidiu, eu falei, vamos embora para São Paulo, vamos empreender. E realmente decidi fazer isso. E quando a gente mudou, há mais ou menos 6 meses, a gente entrou numa mentoria e começou a ver que aqui em Alphaville, que é onde a gente mora, a gente percebe muito essa questão de pessoas que falam muito bem, se posicionam muito bem, vendem muito bem, mas às vezes não entregam o que vendem. E a gente estava até conversando no bastidor falando sobre isso, que hoje eu tenho repulsa quando alguém vem me conversar comigo. Se ele tiver de calça curta, então aquelas calças pega-marreco dos coach mentores de Alphaville, se ele estiver usando um Rolex, eu já duvido se ele está com aquilo no braço, se é verdadeiro ou não, ou se ele emprestou de um colega dele. E se ele tiver de Porsche. Se ele tiver de Porsche, eu falo, essa Porsche é alugada, ou ele comprou, ele é mais ou menos o 7º dono. Então, se a gente tiver essas 3 coisas, eu já dou dica pro pessoal que está assistindo aqui, se vocês verem uma pessoa desse jeito, vendendo para vocês um ticket médio de mais ou menos 20 mil para cima, duvida que provavelmente esse cara não vai te entregar. Os caras que realmente vendem no digital hoje e entregam, você vê que eles arrastam uma legião. Então, existem vários cases, não vou citar nomes aqui, mas quem já passou por isso vai com certeza curtir esse vídeo aqui, porque eles enganam muita gente. E é enganação mesmo, sabe? Hoje eu empreendo e eu vendo mentoria, já vendi mentoria. Hoje eu pivotei um pouco mais o meu produto, a gente entrega pronto por entender que as pessoas que são os nossos clientes ideais, elas têm uma dificuldade de tempo. Então, eu prefiro entregar pronto hoje e fazer com que eles acelerem aquele processo do que a gente ensinar a fazer e depois, no final, ainda ser produto do nosso cliente final, nosso produto final. Perfeito. Uma coisa que você disse, a gente vinha comentando nos back-office, né, em relação a... Aqui tem um nome isso, né, que é residente virtual. Isso. Pega a visão, galera. É uma coisa bem interessante que ele vem trazendo pra gente, vai trazer pra gente, e acredito que vai ser bem enriquecedor, né? Você poderia dizer pra gente, mais ou menos, como funciona, o que ele é? Então, os colegas médicos que vão estar assistindo aqui sabem bem o que é um residente. Então, eu já fiz residência, inclusive. Fiz residência de ortopedia e não concluí a residência. Fiz 1 ano e 2 meses, e aí veio uma pandemia, a gente não operava tanto, e acabou que eu desisti realmente, e aí foi quando eu enveredei para a gestão. Então, o que é o residente? O residente é a pessoa que vai se tornar o especialista. Então, ele terminou a faculdade e, geralmente, ele tem a opção de iniciar uma especialização. Cardiologia, ortopedia, entre outras coisas. E aí, ele vira residente. Esse residente, então, ele é cru em relação àquela especialidade. Então, vamos dizer assim, ele é um cara que não sabe muito. Então, ele vai dar muita ratada, vai errar demais no começo. Então, o residente virtual, na verdade, ele é uma substituição a esse residente, porém, ele é um residente que é uma inteligência artificial, que é o principal produto que a gente vende hoje. A gente tem hoje ele no celular. Então, esse residente, ele não dorme, ele é 24/7, ele não pede plantão, porque geralmente o residente, quando ele acabou de formar, ele quer trabalhar, mas ele não tem tempo. E ele fala, pô, chefe, deixa eu dar um plantão ali. Então, ele não pede plantão, ele não pede férias, o residente tem férias, e ele não reclama. Então, imagina que você é residente e o cara tá só te explorando ali para poder te ensinar. É claro que existe uma troca, mas é uma mão de obra barata, digamos assim. E aí existe essa exploração do residente. Então, o residente ele sempre reclama que ele está com sono, que ele não conseguiu dormir, que ele precisa de férias, que ele precisa estudar. Então, o residente virtual ele não faz isso. Então, o residente virtual hoje, ele aprende o que o médico ensina, ele entende a voz do médico e ele pode, por exemplo, responder o WhatsApp 24 horas. Ele pode responder o Instagram do médico com a voz do médico. Porque como é que a gente faz isso hoje? A gente
extrai as conversas do médico, como ele responde, treina esse residente e o médico, ao utilizar também, vai fazendo um treinamento contínuo desse residente virtual. Mas a gente vai mostrar na prática aqui também, vou mostrar para vocês o que a gente consegue fazer com o residente virtual. Maravilha. E, doutor, acho que seria interessante para dizer como é que você aplica isso com seus clientes, com os médicos que você atende, como é que funciona essa gestão? Tem um nível de requisito mínimo ou máximo para estar participando desse projeto junto com você? Como é que funciona? Na verdade, hoje eu tenho uma empresa. Legal. E essa empresa hoje posiciona a inteligência artificial dentro dos consultórios e do dia a dia do médico. Na verdade, hoje a inteligência artificial ela já é uma realidade no Brasil. Sim. Mais de 73% dos médicos já utilizam inteligência artificial, seja ela GPT, Cloud, Gemini ou outras ferramentas que a gente tenha. Então, o pré-requisito mínimo é a pessoa ter pelo menos utilizado uma inteligência artificial, que é o que a gente chama de LLM. E aí ele já vai começar a entender o valor que tem um residente virtual. Fora isso, o que eu trago hoje, porque eu penso assim, eu fiz MBA em inteligência artificial, fiz alguns cursos, até consigo programar dentro do terminal, que é aquela tela preta, dentro do Mac ou o MS-DOS dentro do Windows, mas eu não trago isso para o dia a dia do médico. O que eu trago hoje é algo funcional. Inclusive, no meu time hoje na empresa, eu tenho tecnologia de informação, eu tenho TIs que trabalham com a gente, e eu até falo para eles assim, olha, vocês têm que entender que o que o médico precisa é algo funcional. Então, minha esposa, ela é médica. E ela hoje atua com menopausa e perimenopausa. A gente posiciona ela como a mulher da menopausa no Brasil, como a médica da menopausa no Brasil. E dentro da consulta dela, eu fiz uma coisa chamada Jornada Disney. O que é essa Jornada Disney? A paciente, quando ela adquire a consulta, ela entra pelo WhatsApp, envia mensagem, ela adquire a consulta. A gente entrega um quiz para essa paciente. Logo que ela responde esse quiz, ela já recebe no automático um entregável em PDF, onde coloca ali os sintomas que ela tem, aparece um gráfico dos sintomas que ela tem, e isso é muito interessante, porque a paciente já vê valor no início da própria consulta. Fala assim, essa médica realmente me entrega alguma coisa. No dia da consulta, ela atende e vai um entregável feito todo em inteligência artificial, onde eu tenho tanto a entrada da transcrição da conversa da médica com a paciente, quanto o que ela entregou do quiz. E a gente entrega isso visualmente, de forma bem bonita para a paciente e no mesmo dia. Então, bem rápido. E aí eu falo o seguinte, tem muito colega médico que não tem retorno na consulta. É uma prática normal nas consultas médicas. No caso da minha esposa, ela também não tem esse retorno. Então, o que a gente coloca? Com 30 dias de consulta, a paciente recebe uma mensagem que é determinada pela inteligência artificial, onde ela recebe assim, olha, você foi atendida pela doutora Su, ela quer que você diga como você está se sentindo. E ela responde de novo o quiz e ela recebe um gráfico comparativo entre o primeiro e o segundo. Isso gera uma expectativa nela, olha, realmente eu melhorei. E é claro que isso tem que se aplicar para cada nicho, tá? Como a minha esposa trabalha com hormonal e realmente quando você faz o ajuste hormonal existe uma melhora, esse visual para a paciente fica muito bom. E a paciente entende assim, realmente foi a doutora Su que me fez eu melhorar. E isso tem aumentado o índice de retorno de marcação de consulta para nova avaliação dessa paciente. Então, a paciente percebe nessa jornada Disney que a gente construiu que realmente existe um valor agregado maior por um preço que é aplicado pela maioria dos médicos, digamos assim. Então, o que eu digo é isso. Isso é aplicável na vida do médico. E isso é um produto hoje dentro da nossa empresa. A gente constrói jornadas Disney dentro de vários consultórios aqui em São Paulo e pelo Brasil. Perfeito. Uma coisa interessante que eu vem evoluindo bastante com a inteligência artificial é que as pessoas vêm dizendo que vão substituir pessoas ou substituir cargos, para ser mais exato, né? Nessa parte da saúde, na vida do médico, ou vamos dizer assim, as pessoas que prestam serviço em volta dessa bolha de médicos, né? Recepcionistas, essa parte de telecomunicação, você acha que substitui 100%? Você acha que não? Você consegue aprofundar? Então, opinião? Eu sou bem cético em relação a essa questão de substituição de pessoas. E eu até falo assim, eu vou ter 100% de inteligência artificial na minha vida que vai substituir todos os processos? É possível. Mas eu não consigo te garantir que isso vai aumentar, por exemplo, faturamento, ou vai aumentar a retenção de paciente, ou vai aumentar, por exemplo, marcação de consulta. Eu tenho casos de que aumentou 30%, eu tenho casos que reduziu 30%. Então, eu sempre recomendo para os clientes não colocarem 100% de inteligência artificial no começo. Então, vamos falar dessa questão do agendamento e eu respondo a tua pergunta com um pouco de profundidade.
Digamos que hoje a gente tem um produto dentro da empresa que é responder o WhatsApp e o Instagram 24/7. Então, digamos que o paciente mande a consulta, mande uma pergunta lá, eu queria saber sobre o atendimento do Dr. Lucas. Então, rapidamente, a inteligência artificial responde e começa a conversar em primeira pessoa com esse provável paciente. E isso aumenta a conversão. A gente sabe que em vendas, quando você responde em até 5 minutos, isso aumenta em 21 vezes a conversão. E quando você responde em até 30 minutos, isso aumenta em 9 vezes a conversão. Isso são dados reais e a gente pode realmente ancorar isso. Aí você fala, então eu vou aumentar o processo e vou demitir a minha secretária. Não acredito que você vai demitir sua secretária. O que você vai fazer? Você vai provavelmente aumentar o seu número de pacientes. Consequentemente, com o aumento da sua demanda, você vai precisar de pessoas, principalmente para entregar um serviço melhor. Digamos assim, para entender que a minha secretária hoje ela só responde o WhatsApp. Não, hoje ela controla o WhatsApp fazendo auditoria, mas ela, por exemplo, manda uma pesquisa de satisfação e ela realmente interpreta aquela pesquisa, para eu não ter que colocar inteligência artificial nisso. Então, o que eu vejo hoje é, nessa parte de comunicação, de consultório, o que eu recomendo para os médicos é assim, não demite ninguém. Melhora a tua operação e vai entendendo aonde tu vai realocar essas pessoas. E aí você associa a inteligência artificial. E uma das coisas que eu acho interessante desse tema é o seguinte, imagina que o que eu vendo em si não é inteligência artificial, é melhoria de processos. Então, às vezes, o processo ele é bagunçado dentro da clínica, o processo ele não está bem claro. Então, o médico, à medida que ele vai melhorando os seus processos e colocando a inteligência artificial, ele vai ganhando tempo. Ele vai ganhando tempo e, consequentemente, ele não vai demitir as pessoas, ele vai realocar essas pessoas. Acho que é isso o ponto principal que eu vejo e eu não recomendo demissão de ninguém. Ajusta a sua equipe, porque o custo com a inteligência vai ser pequeno e isso vai melhorar e vai fazer com que você fature mais. Só um adendo nessa questão, por exemplo. Imaginemos que um médico hoje gasta 1 hora na consulta. Minha esposa gasta 1 hora na consulta. Gastava. Quando a gente colocou o quiz, esse quiz ele faz um briefing ali da paciente. Legal. Então, qual a idade, o que ela tem de sintomas, o que ela já toma de medicação, se ela já teve câncer na família. São perguntas que todo médico faz no que a gente chama de anamnese. E algumas perguntas vão se repetir para todo mundo. Então, imagina que o médico pode aplicar uma ferramenta que eu acabei de falar. Essa ferramenta já traz um documento para o médico onde ele reduz em 20 minutos a consulta. Claro que ele vai ter que estudar antes aquele briefing ali. Ou seja, ele já vai para a consulta preparado com essa paciente. Isso diminui em 20 minutos o tempo da consulta. Isso a gente consegue comprovar. Consequentemente, se eu tinha, por exemplo, vamos pegar uma manhã, onde eu atendia 4 pacientes, e eu reduzo em 20 minutos cada uma, eu consigo ganhar um horário para ganhar uma paciente. Então, o médico já consegue fazer conta. Se minha consulta é R$700 e eu atendo 5 manhãs, eu vou agregar mais 5 pacientes, então eu vou ganhar mais 3.500. Então, é uma conta que o médico pode fazer. Fora isso, ele vai ganhar tempo para produzir conteúdo na internet, ele vai ganhar tempo para produzir vídeo, reels, para se posicionar na internet para atrair mais pacientes. Então, acho que é muito a cabeça do médico pensando como empresário e colocando a inteligência artificial para se associar a isso. Perfeito. A gente vem percebendo bastante, como você mesmo disse, com essa parte do avanço da inteligência artificial, ela ajuda bastante, mas ela não chega a substituir, né? Você conseguiria trazer nomes ou programas em específico que os médicos podem estar utilizando? Então, hoje, eu sempre falo para os clientes o seguinte, você já está usando alguma inteligência artificial? É muito difícil as pessoas não estarem usando. O pessoal já teve algum contato, mesmo que o uso seja de forma simplória. Por exemplo, tem muita gente que usa o GPT, mas usa como se fosse o Google. Ou usa o Cloud, mas usa como se fosse o Google. Mas são ferramentas extremamente potentes que você pode, por exemplo, associar à sua clínica, ao seu consultório. Vamos falar de transcrição de consulta. Transcrição de consulta hoje é muito comum. Tem várias pessoas que utilizam algumas ferramentas em que você está conversando com o paciente e você já está transcrevendo aquela consulta. Quando você termina a transcrição, você coloca na inteligência artificial e ela já te dá o resumo daquela transcrição. E observa que ele não está inventando. Ele está pegando um dado real e transformando em dado real, só que de forma compilada. Isso dá para o médico o quê? Isso dá para o médico, por exemplo, tempo para ele conversar mais com a sua paciente, tempo para ele olhar no olho do paciente, tempo para ele dedicar realmente ao paciente. E isso agrega valor e, consequentemente, o paciente tende a perceber isso. E aí ele coloca a transcrição e dali ele pode gerar os entregáveis daquela transcrição. Por exemplo, pode gerar um plano terapêutico de acompanhamento, ele pode gerar as receitas, ele pode gerar laudo. Laudo é uma coisa que na medicina é chatíssimo de fazer.
Imagina, por exemplo, um paciente que veio da ortopedia, ele está lá com a fratura de fêmur, doutor, eu quero um laudo para ir no INSS. O médico escreve à mão, dá uma página esse laudo. Hoje a gente faz ela em 3 minutos. Psiquiatria, o paciente chega, doutor, eu preciso do laudo para ir no INSS, eu preciso para o plano de saúde. Laudo que dá 2 páginas, porque ela tem que descrever todo o processo. Eu tenho certeza que muitos colegas já estão usando para isso. Mas aí eu alerto o seguinte, para a gente falar de cuidados em relação a isso. Transcrição pode ser feita? Pode, mas existe a LGPD e existe a resolução do CFM que regula isso. Então tem que ter muito cuidado. Acho não, tenho certeza que você entrou num ponto que eu queria chegar, que seria essa questão do LGPD, né, atualmente. Com esse avanço da tecnologia, vamos para ser mais exata, da inteligência artificial, muitos médicos estão utilizando bastante essas ferramentas com mais do que deveria, às vezes, né? Certo. E como é que você vem enfrentando na hora de você abordar esses novos médicos ou clínicas, né? Mas para ser mais específico, ele já vem com algum gargalo, alguma coisa que você precisa melhorar ou então, como é que vem funcionando? Na verdade, o gargalo eu acho que é global e eu vou até dar essa dica para os colegas médicos que estão assistindo aqui, não só os colegas médicos, mas até as outras profissões que podem ver esse podcast aqui. O que a gente tem que ter de cuidado em relação tanto à LGPD quanto à questão do CFM que publicou, foi esse ano inclusive, eu acredito que foi dia 27 de fevereiro desse ano, o CFM se posicionou, era uma das coisas que estava em falta, o CFM se posicionar e dizer assim, ó, o médico pode ir até aqui e até aqui ele tem que ter cuidado. E realmente veio essa resolução. Então, da resolução que veio do CFM, o que você pode usar de inteligência artificial? Você não pode substituir a sua decisão clínica. Você pode usar como ferramenta de apoio. Então, vou fazer uma transcrição e vou utilizar para realizar um resumo? Sim, mas sempre tem que ser revisado. Então, a inteligência artificial hoje deve ser utilizada como ferramenta de apoio. E isso deve ser documentado. Então, vou citar aqui 2 pontos que, se os colegas fizerem, já protege eles em boa parte das coisas. Perfeito. Primeira delas, sempre informar o paciente que ele vai estar sendo utilizado no atendimento dele inteligência artificial. Então, a gente pode falar de um termo livre, esclarecido, que o paciente assina e fala, eu sei que meu médico está usando inteligência artificial. Então, você, colega médico, que está usando inteligência artificial, já faz esse tema do livre esclarecido para o seu paciente. E aí ele pode fazer isso com a própria secretária. Então, agendou a consulta, olha, o Dr. Lucas, ele usa inteligência artificial para apoio decisório. Ele usa para apoio médico, mas a decisão clínica dele não tem a ver com inteligência artificial. E aí a senhora pode assinar para ele utilizar as ferramentas de IA para acelerar a consulta? Claro, vou assinar aqui. Hoje eu não tenho nenhum caso em que o paciente recusou a fazer isso. Então, esse é o primeiro. Um termo que o paciente dê o consentimento para essa resolução entrar em vigor, né? E a segunda coisa é registrar no prontuário. Então, muito colega médico, e eu vou chutar aqui que é mais de 90%, não registra no prontuário que utilizou ferramentas de IA como apoio. Então, além do termo, o passo 2 é colocar no prontuário que, no final da consulta, foi utilizado inteligência artificial como ferramenta de apoio para a decisão diagnóstica. Entendeu? E aí isso coloca o médico dentro de uma posição de segurança. Em relação à LGPD, a LGPD é proteção de dados. Então, o médico proteger os dados, usar ferramentas que protejam os dados do paciente e não expor isso publicamente. Então, o que eu tenho visto? Eu já vi colega fazer prontuário. Hoje, com a era da Vibe Code, onde você produz um sistema ali com o próprio cloud, tem gente produzindo prontuário, tem gente produzindo CRM. E aí, às vezes, ele conecta ali os dados do paciente e não tem LGPD. E aí, esse dado pode vazar na internet, um sistema ultra sensível, e colocar dados do paciente. Posso até citar o caso de um urologista, que é nosso cliente. E esse uro, ele perguntou assim, olha, a gente vai conectar o WhatsApp no CRM, que é um sistema que responde o paciente. Mas, às vezes, eu recebo, por exemplo, o paciente manda uma foto da parte íntima dele, dizendo, doutor, está sangrando, foi pós-cirúrgico, e ele manda para mim. Então, esse sistema não pode ser hackeado e vazar esse dado na internet? Eu até falo assim, a NASA sofre 750 mil ataques por mês de hackers. Pode ser que seu sistema tenha? Pode, mas ele já toma todos os cuidados de LGPD, você faz o termo do paciente e você ainda registra no prontuário, isso aumenta a proteção. Então, se você vai comprar um sistema para a sua clínica utilizar, eu recomendo que você avalie que se esse sistema tem LGPD associado, ou seja, tem proteção de dados.
Se ele tiver proteção de dados, ok. Faixa de preço, para o cara já pensar assim, não, se for barato demais, provavelmente não tem segurança de dados. Então, cara, R$ 150 num CRM não vai ter proteção de dados. A empresa não vai ter esse cuidado. São CRM, por exemplo, para pessoas que trabalham no digital ou outras ferramentas que não precisam. Agora, ferramentas médicas geralmente não são baratas. Então, eu chuto que aí é um ticket médio de 450, R$ 1.000, 1.200 para ter proteção de dados. Então, para a gente colocar realmente isso, hoje na nossa empresa a gente tem um CRM que é totalmente protegido e tem proteção de dados e tem sempre evolução diária ali da proteção de dados. Eu recomendo isso para os colegas médicos. Acho que vai ser interessante, doutor, você dizendo essa questão dessa bagagem, dessa parte de gestão, entre os seus cases que você vem dizendo, e acredito que a gente pode aprofundar um pouquinho mais nessa parte mais empresarial, né? Os seus cases de sucesso. Acho que a gente pode expor alguns cases, né? Em específico, você tem algum... Então, o case de sucesso que eu tenho hoje está dentro de casa, que é a minha esposa, né? A Suelen hoje, a gente chama ela de doutora Sumenopausa. A gente mudou o posicionamento dela para o digital há mais ou menos 5, 6 meses. E a gente começou com 4.000 seguidores. E hoje a gente posiciona ela como a médica da menopausa no Brasil. Não é fácil empreender no digital. E aí eu já alerto de novo. Calça curta, Rolex no braço e Porsche, tem cuidado. Porque o cara vai dizer, tu vai ganhar 10.000 seguidores em uma semana. Não existe isso. Tem que ter muito empenho, tem que gravar quase todo dia, tem que gravar stories para você ir construindo. Fora isso, tem as reuniões de gestão com o time, tem a produção de conteúdo, tem a produção de produto e tudo isso leva tempo. Então, hoje ela está chegando já a quase 100.000 seguidores na internet e a gente tem utilizado tanto inteligência artificial para essa questão da rede social, quanto, por exemplo, para o consultório dela. Atualmente, hoje ela atende online, mas a gente já está posicionando o consultório dela para o particular aqui em Alphaville. E a gente observa que essa questão de utilizar a inteligência artificial e não substituir 100% é uma das coisas que tem dado muito certo. Eu geralmente, para os meus clientes, eu recomendo, não substitui 100%. Por exemplo, nessa camada de agendamento de consulta via WhatsApp ou via Instagram e colocar 100% de inteligência artificial, funciona? Funciona. Mas converte? Aí é uma coisa que tem que ser estudada cada caso. Então, tem cliente que coloca 100% de inteligência artificial e está satisfeito com os agendamentos. Porque você consegue responder o paciente, você consegue interagir com o paciente, você consegue informar o que ele quer. Eu quero uma consulta com o cardiologista. Ele vai entregar a consulta, ele consegue mandar o link de pagamento, ele recebe o pagamento, confirma o pagamento e ainda coloca na agenda do médico. Ou seja, 100% substituído. Mas será que isso converte para todo mundo? Eu tenho as minhas ressalvas em relação a isso. Tem cases que colocam tudo e tem cases que não colocam tudo. Eu prefiro geralmente fazer isso por etapas. Então, vamos primeiro colocar uma etapa de conversar com o paciente e qualificar ele. O que seria essa qualificação? Às vezes é só um curioso. Eu só queria saber mesmo. Então, a inteligência artificial já faz esse filtro. E às vezes ele realmente quer. E aí ele pode chegar até a parte do que ele quer e alguém já assume como humano para terminar a conversão. E isso realmente tem convertido mais hoje. Mas pode ser que seja substituído 100% e a gente tenha aumento de conversão? Pode. Eu acho que a inteligência artificial ela tem evoluído muito no dia a dia e eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem. Fora isso, eu tenho a jornada Disney, que a gente entrega 100% em inteligência artificial hoje, que é um bom resultado, a gente tem, que é o case principal dela. E a gente tem alguns cases de clínicas. Legal. Então, clínicas que tinham, por exemplo, uma clínica que a gente pegou em Campinas, 11 médicos. Nossa, bastante médico. 11 médicos, todos atendiam plano. Além de atender plano, atendia particular, 2 secretárias e a loucura de 150 a 200 mensagens dia. São 11 médicos para duas secretárias. 2 secretárias. Só que eram 3 salas, então era meio que intercalado. Mas o que a gente conseguiu fazer? Da mesma forma que eu acabei de explicar da questão de camadas, a gente já ajudou as secretárias. E aí as pessoas falam assim, mas a inteligência artificial é caro, o investimento é muito alto. Eu digo assim para os meus clientes, existe uma forma de você validar esse saving, esse valor que você vai recuperar de forma bem simples. Vou dar esse case aqui dessa clínica que tinha 2 secretárias. O dono já falou assim, eu vou contratar uma secretária nova. Uma secretária nova hoje é em média R$4.000 com os custos de trabalhistas. Então, se você pegar em um ano, dá 48 mil. Vamos colocar 50 mil. Para você colocar inteligência artificial hoje, é menos que 50 mil. Então, hoje o nosso produto de entrada é bem menos que isso. A gente consegue colocar o CRM funcionando com um agente que é, na verdade, o residente virtual acoplado respondendo
e ele qualifica para as secretárias que ele já tem. E, inclusive, a gente faz a questão da evolução. Então, isso é muito bom para o médico, para ele poder enxergar. Só que, às vezes, fala assim, é muito caro para mim. Não é que é caro, é porque, às vezes, o processo dele não está bem estruturado. E é muito daquele médico que só atende, só atende, só atende. Eu entendo os colegas médicos, eu já fui médico realmente da ponta, eu sei que a gente trabalha todos os dias. Você fala assim, vou separar uma terça-feira para cuidar só do meu negócio. Mas se eu separar uma terça-feira, eu estou perdendo ali 10 atendimentos. 10 atendimentos vai me dar ali R$5.000 dia. Então, se eu tiro uma terça-feira da minha semana, vezes 4, dá uns 20 mil. Então, é uma conta que precisa ser feita, mas é muito de um médico... Eu penso assim, o médico tem que pensar com a cabeça de dono, tá? Tem que pensar com a cabeça de dono e entrar no negócio dele. Por isso que hoje eu converso muito com o médico, o dono da clínica, ou o gestor da clínica, ou é a pessoa que realmente quer aquilo dentro do consultório dele. E doutor, a gente já está chegando mais ou menos no meio, para o final, né? E se você fosse deixar uma mensagem para quem está escutando você, ou para os seus ouvintes, para ser mais específico, o que você diria? Uma frase ou algo assim? Então, o que eu falo bastante a inteligência artificial não veio para substituir o médico. Ela veio para auxiliar o médico que entender como alocar isso dentro do seu mercado. Então, os médicos que estão começando a entender esse jogo da inteligência artificial dentro das suas clínicas e consultórios, ou propriamente dentro do seu dia a dia, aceleram demais, melhoram o seu financeiro. Por que eu falo financeiro? Porque financeiro é uma das coisas que a pessoa pensa primeiro. Mas imagina que isso melhora, por exemplo, o tempo com a esposa, o tempo com os filhos, que às vezes é o que o médico está atrás. Sim. É um cara que trabalha muito, é uma classe social que realmente ganha bem no país, e às vezes ele não tem tempo, porque ele quer ganhar bem, ele quer viver uma vida que não dá porque realmente ele se coloca naquele meio, mas eu vejo muito disso. E eu não falo isso nem só para o médico. A gente tem que entender que isso pode ser para qualquer profissão. Então, tem muita profissão que está batendo na inteligência artificial. A inteligência artificial é isso, a inteligência artificial é aquilo, e faz uma crítica e não se adequa. Para mim, essas pessoas vão perder espaço. Eu vejo isso muito para os programadores, que eu tenho convivido mais agora esses últimos meses, porque os programadores têm batido nas pessoas que têm usado a inteligência artificial com vibe code, né, que é a produção de SaaS ou produção de sistemas sem programar propriamente dito, usando cloud ou outras ferramentas, e eles colocam isso no mercado de forma rápida e faturam. Então, eu tenho um colega que estava num grupo de comunidade, onde o cara fez um SaaS simples, prático, e ele é empreendedor, aí ele colocou para vender e faturou 60 mil em um mês. E o cara do programador, que é realmente o cara que tem o conhecimento, que entende de segurança, que entende de base de dados, está lá criticando esse cara. Mas por quê? A cabeça dele é puramente de programador, não é uma cabeça de empreendedor. Então, acho que muito quem entender o jogo da IA, colocar no seu empreendimento e fazer com que isso acelere, é fantástico. Uma das coisas que a gente faz, por exemplo, na nossa empresa é o link da bio, que é o link da bio profissional ali. Hoje a gente produz um link da bio em 15 minutos. Então, posicionando o médico e tudo mais. Então, se eu pegar hoje aqui e abrir 10 consultórios médicos aleatórios aqui, a gente vai ver que a maioria deles não tem um link na bio. Ou seja, o cliente chega, o paciente chega no Instagram dele, procura onde falar com ele no WhatsApp, ou procura onde ele atende e não sabe, porque o médico não se posiciona dessa forma. Então, acho que o link na bio hoje é uma das principais coisas que o médico tem que ter. E hoje, com a inteligência artificial, você faz isso em 15 minutos. Se você fosse contratar um web designer para fazer, você ia pagar R$2.000, R$1.500, em conta mais ou menos isso. Então, a dica que eu dou é essa, e a frase que eu queria deixar é: a inteligência artificial não veio para substituir, ela veio para acelerar o médico que você já é e te trazer tempo com a família, com a esposa, com os filhos e um retorno financeiro maior. Maravilha, doutor. Eu realmente agradeço a sua presença aqui. Foi um bate-papo muito, muito vivo, né? Muito informativo, e acredito que não vai ajudar somente quem está realmente escutando a gente, mas quem realmente precisa disso, né? E eu vou abrir o microfone para o senhor se despedir. Lucas, eu queria agradecer aqui o espaço. Eu acho que hoje o trabalho que eu desenvolvo nas redes sociais, querendo trazer isso para os colegas médicos e também outras pessoas acabam chegando na minha rede, é muito satisfatório para mim. É uma coisa que eu gosto de fazer, programação e colocar ali esses assuntos que a gente falou aqui à tona. Então, quem quiser me seguir na rede social, meu perfil é @drmartins, né? Dr Dom Martins, Dom com N. Então, Dr de doutor, Dom com N Martins, tá? .ai, então já coloquei o .ai lá de posicionamento. Então, drdommartins.ai para seguir nas redes sociais.
Lá eu divulgo sobre as minhas palestras, sobre os eventos que eu vou participar. E, inclusive, no dia 23 agora eu vou estar numa imersão exclusiva para médicos. E eu convido os colegas a participarem dessa imersão e eu sempre divulgo lá. Mas quem quiser também marcar uma reunião ou quiser entender que isso possa fazer parte do seu consultório, me chama lá no meu Instagram, que provavelmente o meu residente virtual vai responder eles. Inclusive, eu vou perguntar do Nil aqui, ó, que a gente falou que ia mostrar. Então, o Nil está aqui no meu celular. O Nil é meu R1 de residência, tá? É o R1, a gente sabe que é o que mais trabalha. E eu vou perguntar dele aqui. Nil, se os colegas médicos que estão assistindo esse podcast aqui mandarem mensagem lá no meu Instagram, você vai fazer o que com eles? Agendar a reunião, mas você vai dar a disponibilidade da minha agenda, vai dizer o horário e já vai confirmar para eles que a reunião está agendada, certo? Aí ele vai fazer isso. Então, ele já responde aqui para mim no meu Telegram, onde ele realmente diz, olha, a agenda do Dom é dia tal e dia tal. Você quer qual dessas agendas? E aí ele já confirma a reunião e já me envia confirmando a reunião e a gente já entra em contato. Aí um humano entra em contato para confirmar a reunião e a gente agendar com aquele colega médico. É isso. Maravilha, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Eu que agradeço, Lucas. E acredito que seja isso. Mais um episódio do Além do Jaleco. E se inscrevam, deixem um like, comente e todas as redes sociais vão estar na descrição do doutor. E creio que seja isso. Tchau, tchau.